A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Bom dia, amados. Paz seja convosco, amém? Bom dia, pastora Sandra. Deus abençoe, minha pastora. Quero, antes de mais nada, agradecer ao convite e a confiança dada. Minha voz hoje está bonita, né? Está uma voz assim meio grave, de locutor, de rádio, né? Mas não, irmão, a minha voz é de taquara rachada mesmo. Essa aqui eu não sei o que aconteceu, ela apareceu hoje, mas eu sei que amanhã ela vai embora. Amém? É sempre muito bom estar aqui na casa do Pai, é sempre muito bom estarmos juntos, adorando e exaltando esse Deus que é maravilhoso. Amém? Então nós estamos aqui no quinto dia, mês de maio, quando pastor Edilson, obrigado, querido, começou a ler, eu pensei, pronto, ele vai pregar. Quando eu pensei nesta manhã, nesse momento, ministrar uma palavra ao coração de cada um dos irmãos, irmãs, você que está nos acompanhando de casa, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Um dos personagens, uma das pessoas que eu escolhi para citar nesta manhã, foi exatamente a pessoa de Jó. Todas as vezes que nós pensamos em uma nova história, pelo menos eu penso em pessoas que tiveram em algum momento da sua vida, um momento crucial, momento esse que levou essa pessoa a mudar uma atitude, uma postura, e o grande transformador das nossas vidas é Deus. Então eu não sei o que você precisa viver, qual tem sido os teus sonhos. Você pegou um papel, um projeto de vida, e você colocou ali naquele papel o que você gostaria que acontecesse no decorrer deste ano. Você fez um projeto, e esse projeto realmente ele tem que começar estando na presença de Deus. É o que faz todas as coisas acontecerem. Então vamos colocar de pé, antes de nós lermos a palavra. Vamos falar com Deus, porque Ele te conhece. Ele conhece o teu coração e Ele te conhece melhor que você mesmo. Amém? Senhor Deus, eu te louvo e eu te agradeço por esta manhã. Sei que em meio a todas as circunstâncias que a humanidade está passando, existe um controle, um domínio. E este controle, domínio, poder está nas tuas mãos. A nossa vida está diante de ti, está nas tuas mãos. Sabe, Deus, neste ano nós estamos planejando, traçando projetos que mudem a nossa vida, que mude, Senhor, tudo que temos vivido. E nesta manhã, ó Deus, fala conosco. Fala com cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus querido, que nesta manhã deixou a sua casa, ou até mesmo que está em casa, acompanhando, ó Deus, este culto pela internet. Que o Senhor alcance, Senhor, o coração deles. Que só alcance, meu Deus, esse sentimento. Alcance, Pai querido, tudo que está aí dentro do coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração está repleto de muitas coisas, e dentre eles, alguns não cooperam
para as mudanças e as transformações que o Senhor quer que vivamos. Nesta manhã, abrimos a nossa vida e o nosso coração, para que o Senhor fale, trate as nossas vidas da maneira que bem parece aos teus olhos. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então pega a tua Bíblia aí. Vamos começar lendo. Você abre a tua Bíblia em Jó 42, 2, e eu quero que coloque aqui Isaías 43, 19, que é o tema do nosso projeto de vida. Isaías 43, 19, isso. E aí na tua Bíblia você vai abrir Jó 42, 2. Aleluias, amém? A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 43, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Nós temos em nossa vida pessoas que se tornam uma referência, pessoas que marcam a nossa vida, marcam a nossa existência de várias formas. E nós vamos ver na palavra desta manhã quão importante é nós deixarmos este Deus que é maravilhoso gerar em nós marcas que nos fortalece, nos dê um novo ânimo e nos acrescenta uma fé inabalável, capaz de superar todas as adversidades que a vida possa nos trazer. Porque as nossas vidas, elas são marcadas através de vários momentos. Às vezes, alguns momentos bons. Eu acredito que tem uma marca na sua vida, que você se lembra muito bem de algo maravilhoso que aconteceu na sua vida. Eu estou sendo marcado, irmãos, eu estou sendo marcado por um momento maravilhoso. E esse momento eu estou desejando, talvez ele chegue no final de fevereiro. Eu estou ansioso aí para que ele aconteça. Irmão, eu tenho profetizado há anos já. E ele está para chegar. O nome dessa marca vai se chamar Heloísa. A Heloísa, minha neta, vai chegar. E eu já estou declarando. É isso aí, irmão. Então, eu não sei quais são as suas expectativas e as marcas que possam vir. Sejam boas e algumas até difíceis. Tem momentos que, sobre a nossa vida, vêm circunstâncias que deixam marcas que muitas vezes a gente não quer nem lembrar. E, de fato, irmão, se é algo que pode atrapalhar a sua nova fase, não traga para a tua vida. Deixe ela lá no teu passado. De vez em quando vier à tua mente a imagem daquela marca, lembre-se, mas logo em seguida traga algo bom para sobrepor esta fase, porque eu acredito que na vida de todo cristão, por mais difícil que seja uma fase, um momento que eu possa estar vivendo, sempre vai vir algo tremendo de Deus, para que nós possamos aprender que os momentos difíceis, eles fazem parte da nossa vida, porém eles não são o som da nossa existência, porque a luta, ela faz parte da vida, assim como a vitória. Então eu preciso trazer para a minha vida, às vezes vem momentos prazerosos, e também momentos dolorosos, porém em todas estas coisas, eu preciso aprender o que elas trazem para mim. E existe uma palavra que define tudo que nós podemos viver, sendo bom ou ruim ou difícil, que são as lições. As lições são o que te faz alguém mais capacitado, habilitado, a superar as fases que podem vir na tua vida. Nós estamos no ano de uma nova história.
Muitas vezes nós pensamos que essa nova história vai ser marcada somente por coisas boas. E eu gostaria que de fato fosse assim, mas nós sabemos que não é verdade. Também em uma nova história tem novos desafios. O que eu preciso aprender com a minha vida é que os novos desafios, eles vêm e eles vêm trazendo para as nossas vidas uma experiência, trazendo para nós uma capacitação e até mesmo lições daquilo que vai mudar a minha vida. Então, o que eu posso tirar de mais especial nesse 5º mês de um ano de uma nova história? Primeira coisa, nós somos responsáveis pelo tempo que vai durar esta nova fase da nossa vida. Você e eu, nós somos os grandes responsáveis por esse processo e esse tempo que vai durar a chegada da nova história. Nós dizemos, pastor, está começando o ano da nova história, mas parece que nada mudou. Nada mudou. Esse ano começou com o IPVA, com a conta de água, a conta de luz. Ô irmão, essas coisas não mudam. A fatura do cartão, ela chegou, pastor, ela veio mais que o mês de novembro, é porque no mês de dezembro, você gastou mais do que o mês de novembro. Isso é realidade. Nós não podemos gerar expectativa em cima das nossas atitudes. Eu sou responsável por aquilo que pode mudar na minha vida. E eu estou falando de coisas simples aqui, mas eu quero que você preste atenção, que tem muitas coisas na nossa vida que ela pode mudar de acordo com as minhas atitudes e a minha postura. Quando eu lembro de Jó, eu lembro de alguém que o próprio Deus cita ele com qualidades maravilhosas. Pastor, o senhor vai falar logo de Jó? Sim, irmãos, eu quero falar para você que o resultado de alguém que diz, eu bem sei que tudo podes, é alguém que teve uma jornada com Deus e entendeu que o seu Deus é maior do que as adversidades que nós vivemos até o dia de hoje. É ou não é verdade? Nesta manhã seleta aqui, eu só vejo aqui vencedores. Eu não vejo um perdedor aqui. Eu vejo pessoas que venceram desafios, que venceram medos muitas vezes. Se for ou não for verdade, esse ano que passou, teve períodos de medos, receios, dificuldades, mas você não venceu? Você não chegou até aqui? Veio períodos de enfermidade, você não venceu? Não chegou até aqui? Você é um vencedor em muitas áreas da sua vida, mas existe uma área que eu preciso aprender a vencer, é dentro de mim mesmo. Eu preciso vencer, irmãos, as minhas frustrações. Eu preciso vencer dentro de mim mesmo essa visão que muitas vezes nós deixamos o diabo colocar na nossa mente, chamada pessimismo. Vai ser só mais um ano onde muitas palavras vão ser ditas, mas poucas coisas vão mudar. Entenda, a primeira coisa que você precisa trazer para a tua vida, você é o responsável, sou eu. Eu sou responsável por aquilo que muda a minha vida. Não adianta Deus disser para você algo, trazer uma palavra para o teu coração, se essa palavra não for capaz, ou você não tomar ela capaz de mudar algumas atitudes na sua vida. É importante para a nossa vida nós entendermos que as coisas podem mudar, mas Deus não. O Jó que nós conhecemos logo do seu início, a quem Deus cita ele e diz que era um homem fiel, temente, alguém que tinha um currículo exemplar, não foi alguém que Deus poupou de passar por algumas adversidades. Aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Mas uma nova história sempre vai estar te esperando. Existe um novo momento de Deus. Tudo de Deus, tudo que vem de Deus, tem que vir para mim, e eu tenho que entender isso com um propósito específico. Esse tempo de uma nova história, Deus tem um propósito específico. Talvez a sua vida, no ano passado, viveu tantas coisas. Eu lembro, se eu não estou enganado, se
Se você estava aqui na última vez que eu estive aqui, se não me falha a memória, foi nos dias que precederam, ou no dia que eu perdi a minha mãe, não foi? Foi. Oh, dia difícil, meu Deus do céu. Eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar? Aí eu lembrei, mas espera aí, a palavra não é de Deus? Os propósitos não são deles? Quem sou eu para parar os planos de Deus? Quem é você para parar os planos de Deus? Muitas vezes, em meio às feridas e até mesmo à dor, eu vou conhecer o amor de Deus e a graça poderosa dele para a minha vida. As lições que eu sou capaz de extrair dos momentos da minha vida vão definir o meu futuro. Então, em cada fase da tua vida, nós precisamos estar aberto para aprender, porque quando eu estou aberto, uma das coisas que eu posso fazer é acelerar o tempo da fase que eu estou vivendo. Quando você está aberto para aprender, você está dizendo, Deus, me ensina que eu estou aqui pronto para aprender. É como se você pegasse lá o papel e a caneta e dissesse, Deus, o que está faltando eu aprender para vencer ou para virar essa fase da minha vida? Eu quero viver uma história nova, apesar que os meus dias têm sido marcados por velhas dores e velhas experiências. Quando você faz isso, você está dizendo para Deus, Deus, o que eu não estou vendo que eu preciso ver? O que eu estou fazendo que eu não estou percebendo? E está me mantendo naquelas velhas situações e decepções. Quando você está aberto, você acelera o tempo de vencer essa fase, porque você abre e deixa Deus conduzir. Quando Ele fala, você ouve, entende, coloca em prática. Agora, todas as vezes que eu quero viver uma nova história, porém, essa nova história continua tendo velhas atitudes e velhas posturas, ela vai continuar sendo intitulada como novo, porém algo sempre antigo. Então, eu posso mudar possibilidades, eu posso mudar realidades. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é deixar no passado o que não muda o meu presente. Deixa lá. Eu sei que vocês receberam uma palavra, como o pastor Edilson aqui, ontem, poderosa. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é isso. Deixa no passado o que não muda você, o que não muda a sua realidade, e sim atrapalha o meu presente, daquilo que Deus pode trazer para a minha vida nessa nova história. O ano de 2022, ele tem que estar dentro de você, com uma expectativa, com um desejo de mudanças e transformações, capaz de mudar a minha mentalidade e até mesmo a minha visão acerca dos momentos que eu estou vivendo. Isso vai me dar tudo o que eu preciso para continuar. Não deixe as tristezas do passado apagar as alegrias do meu presente, do seu presente, que te dá ousadia para escrever o teu futuro. Eu não posso, irmãos. Quando eu estive aqui, eu estava ministrando, e foi nos dias que eu perdi a minha mãe, eu estava extremamente triste, doendo muito, mas eu sei que ela era uma serva de Deus, e o Senhor levou ela, e eu vou ficar lamentando. Eu acredito que o luto, ele é necessário na vida de todo mundo, assim como levantar do luto, para viver uma nova história. Eu não sei qual é a circunstância e o momento que você está vivendo. Talvez o teu momento tem marcas de choro, mas entenda, o choro vai acabar. E quando o choro acabar, você tem expectativas para se alegrar? Como eu posso, pastor? Sabe como você pode? Com vida que Deus te deu, com força que Deus te deu, com ânimo que Ele está te dando, porque Ele está gerando em você e em mim um desejo de viver coisas novas. O Jó, quando ele começou a ter perdas na vida dele, uma das coisas que ele não perdeu, e eu não posso perder, é a convicção. A minha convicção de quem Deus é, apesar do momento que eu posso estar vivendo. Quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa esse Deus, esse teu Deus, e morre.
ele tinha uma firme convicção de quem era Deus da vida dele, capaz de mudar aquela fase que ele estava vivendo. Muitas vezes nós queremos ser motivados por palavras que diz para a gente: vai dar tudo certo, você não vai ter problema, a sua vida vai ser um sucesso. Mas espera aí, sucesso é resultado de uma trajetória. Transformação é uma fase que vem para mudar uma outra fase que você viveu. Então, todas as vezes que eu quero viver uma nova história, eu tenho que estar aberto para tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então, o que eu vivi ontem foi uma bênção para ontem, para antes de ontem, porém hoje é um novo dia, onde eu crio novas expectativas de Deus para a minha vida. E essas novas expectativas vai trazer consigo tudo o que eu preciso para fazer desse meu dia um dia inesquecível. É hoje o dia de gerar uma história inesquecível. É hoje. Eu sei que Deus pode. Você sabe isso? Eu sei que Deus pode. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Como está o meu coração? Quais são as expectativas? Eu tenho que ter gravado isso dentro de mim. As nossas limitações não são barreiras para Deus. A minha limitação, a sua, não é barreira para Deus, irmãos. Entenda isso. E sim as suas decisões. Eu tenho limitação, pastor. Eu também, irmão. Eu tenho uma voz horrorosa. Ainda bem que hoje ela está mais grossa. Às vezes eu me ouço. Eu não sei se já gravou um vídeo, se ouviu falando. É tão estranho, não é? Às vezes eu ouço as pregações lá da igreja que a gente transmite, né? Vê como é que está o áudio e tal, né? Aí quando eu vou me ouvir, eu falei: meu Deus do céu, Senhor, obrigado. Mas será que não daria para dar uma melhoradinha aí, não? Mas aí a gente para perceber que o Deus que te fez, Ele não te fez perfeito para você achar que você é a pessoa mais maravilhosa. Não, Ele te fez com limitações, porque Ele não tem problema com limitações. Sabe o que Ele quer te fazer de você? Alguém que, mesmo que tenha limitações, é capaz de crer na ação sobrenatural dEle, na sua e na minha vida. Aleluia! Segunda coisa, na jornada da nossa história, não pode faltar o desejo intenso de viver coisas novas. Eu preciso entender que eu tenho que desejar viver tudo aquilo que Deus tem. Nós não podemos começar algo novo, cheio de velhas posturas. Então eu não estou desejando coisas novas. Não adianta eu desejar algo novo e continuar o mesmo sem mudar. Então eu preciso me preparar para isso. Jó era um bom homem, porém ele tinha uma visão de Deus. E o que definia ele como alguém que Deus admirava era essa pessoa capaz de mesmo em meio às circunstâncias que ele poderia estar vivendo, ele tirar lições e até mesmo ter alguns receios. Eu vou dizer para você a palavra medo. Eu não sei se encaixa aqui, mas eu acredito que se encaixa. Ele tinha uma visão de Deus que permitia ele viver medos. Você lembra quando Jó, logo nos primeiros capítulos, quando Jó, ele tinha uma postura, todas as vezes que seus filhos e filhas se reuniam para festejar, quando terminava, o Jó tinha uma postura que não era muito comum. O que ele fazia? Ele pegava aquilo, ia fazer um sacrifício a Deus, porque ele imaginava que pode ser, presta atenção nisso, que um dos seus filhos e filhas tivesse pecado contra Deus. Ô irmão, quando eu olho esse texto, eu percebo um pai que é zeloso e ao mesmo tempo tem medo de certas experiências que seus filhos podem passar. E deixa eu dizer uma coisa para você como pai, e você talvez como mãe: o que teu filho tiver que passar, ele vai passar. A sua história é nova, assim como a dele também é uma nova história.
Ele está sujeito a erros, está assim como eu e você. Tivemos sujeitos a erros em nossas vidas e erramos. E aprendemos muitas vezes com os nossos erros. E eu preciso olhar para esses momentos e entender que ainda que eu possa ter esses receios, essas preocupações, eu não posso ver Deus em certos momentos que eu tenho que, antes que as coisas aconteçam, correr e pedir perdão por aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. Querido, se eu viver isso dessa maneira, eu vejo um Jó, que ele tinha um zelo, um cuidado pelas coisas de Deus, e ao mesmo tempo ele tinha medo das consequências. Existe uma palavra que deve substituir na vida do cristão todo medo, que chama-se temor. Temor é o respeito, a reverência, o cuidado, para não ferir um princípio de Deus. Quando você tem temor, você entende muitas coisas. Quando você tem medo, você anula muitas coisas por causa do medo. No ano de 2022, o ano de escrever uma nova história, não deixe de fazer nada, ou não faça nada baseado pelo medo, porque o medo cega. Mas o temor de Deus traz sabedoria. E este ano de viver uma nova história, que eu tenho que ter sabedoria. Se eu sei o que Deus pode fazer na minha vida para viver uma nova história, eu tenho que parar de me preocupar com a opinião do barulho ou das outras pessoas que não entendem o momento que eu estou vivendo. Tem gente que vive o tempo todo se explicando que as coisas estão dando errado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa essas coisas lá atrás. Primeiro, você já viu Deus explicando o porquê que Ele faz as coisas? Por que que Ele age de tal maneira? Porque Ele age de tal forma. Ele é Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. A sua vida, você é o único responsável pelo sucesso e o fracasso dela. Todas as vezes que a minha vida está baseada nas decisões dos outros, eu não estou vivendo, eu estou permitindo que os outros determinem como eu vivo a minha vida. Então, para em certos momentos, eu quero ver uma nova história. Então, uma nova história é baseada nas minhas opiniões, de acordo com as minhas decisões, porque a minha expectativa ela é minha, não é do outro. A expectativa é sua. Se você quer viver algo grande de Deus, comece a fazer coisas grandes para Deus. Pastor, eu quero que esse ano... Deixa eu tirar, posso tirar aqui esse paletó? Dá licença. Tudo aquilo que você pode viver está relacionado às atitudes que você tem que tomar. Então, se eu quero viver toda essa nova história, ela requer novas ações, novas atitudes, novas posturas. E sabe, essas coisas novas que parecem tão complicadas, pastor, como assim? Irmão, se você tinha uma prática de fazer algo, e você vê que na Bíblia está errado, e você ficava dando desculpa, pare de dar desculpa e mude logo. Para logo com isso. Tudo que você faz, você tem que dar uma desculpa para alguém. Ô irmão, a sua vida é sua, não é do outro. As suas atitudes só prejudicam ou transformam a sua vida, a não ser aqueles que estão debaixo do teu cuidado. Aí sim eu preciso me preocupar, se eu sou um pai, uma mãe, e tenho uma criança que não é capaz de tomar certas decisões, as minhas decisões vão afetar diretamente as pessoas que estão debaixo do meu cuidado, porque a minha vida traz para aquela pessoa mudanças diretas. Então pare em certos momentos. Pastor, eu quero que o meu ano termine com uma conta cheia. Então, irmão, deixa eu ver o que eu posso te dar um conselho para a sua conta estar cheia. Primeiro delas, qual foi a última vez que você ofertou proporcional ao que você sonhou? Qual foi a última vez que você resolveu fazer um ato profético? Você pensou no seu coração, eu quero ganhar 10 mil reais, porém eu só ganho
2.000, são 5 vezes mais. Você já se preocupou em fazer um ato profético diante de Deus? Eu vou profetizar, eu vou dizimar o valor que eu quero ter para a minha vida, para ser a minha realidade. Isso é profético, você profetizar. Eu vou viver isso. Enquanto isso não chega, eu estou declarando que eu estou vivendo. Ah, pastor, aí não, peraí, que negócio é esse aí? Esse negócio, irmãos, é trazer a realidade, aquilo que só está dentro de você. Se eu quero viver uma nova história e eu continuo, irmãos, me limitando em coisas simples da minha vida, a minha oferta, ela é contadinha, não porque é a minha realidade, não porque é a minha preocupação. Como que eu vou fazer isso? Uma coisa é realidade. É aquela pessoa não poder e ela fazer aquilo por obediência, e a Bíblia mostra que o próprio Jesus olhou e mostrou para uma mulher, mostrou para aqueles que estavam ali, que tinha uma mulher, que ela deu uma oferta maior que todas as outras pessoas. Por quê? Porque era o melhor dela. É isso que eu quero que você entenda, não é valor, é o teu melhor. É aquilo que você olha e fala assim, como eu posso fazer isso para Deus, diante de tudo que Deus fez, podendo eu fazer, eu não faço? O que muda as pessoas são as suas atitudes. Quando eu paro e eu abro o leque, se eu quero que a minha vida mude financeira, eu tenho que ter atitudes concernentes à palavra. O que enche os teus celeiros são as tuas ofertas. Se eu não sou capaz de ter essa visão, como que eu vou ver uma nova história na minha vida financeira, se a minha postura é sempre a mesma? Eu posso e não faço, então nada vai mudar. Infelizmente, se eu quero fazer algo que mude a minha visão, eu tenho que começar agora a mudar a minha ação, porque a minha ação ela vai gerar uma reação no mundo espiritual, e essa reação vai trazer transformação. Então eu posso olhar para a palavra e lembrar e ver Jó dizendo, bem sei que tudo pode, porque antes eu tinha muito, mas eu te conhecia de uma maneira, eu te via com uma maneira, com uma postura, as minhas atitudes eram baseadas nas experiências que eu tinha até então. Agora, diante de tudo que eu passei, peraí, eu estou te vendo, Deus, de uma outra maneira. Como que eu sou capaz de ver Deus de uma outra maneira? Através dos momentos que eu vivo, das atitudes que eu estou tomando com Deus. Jó, ele teve grandes desafios, e o pastor aqui leu um texto muito lindo sobre a trajetória de Jó, e realmente fases que ele tem que deixar. Tem momentos da nossa vida, irmão, que a gente vem para a igreja, mas não deixa Deus marcar a gente vem para estar na igreja, mas não ouve a palavra como se deve para moldar a nossa vida. Então escute, quando você vem para a igreja, venha aberto para tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua e na minha vida. Eu não vou para a igreja só para mais um culto, eu vou para um culto com o meu Deus, e Ele é um Deus pessoal, então meu culto é pessoal com Deus. Talvez a palavra está chegando aos ouvidos de todos, mas o que Ele está falando comigo é íntimo, é eu e Ele, para escrever um novo dia, hoje e amanhã, uma nova história, que vai ser inesquecível para a minha vida. Para encerrar esse assunto, Deus retribuiu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha. Por quê? Porque ele se permitiu e ele se abriu para entender quem era Deus na vida dele. Quem é Deus na sua vida? Houve um momento da minha vida que eu vivi, esse ano eu completei 30 anos que eu conheci a minha esposa. Logo que eu a conheci, nós fomos para a igreja. Pastor, eu tinha cabelo aqui, que agora está desaparecendo. Eu acho que eu não era, eu acho que eu estou mais bonitinho agora, porque o bonitinho é aquele arrumadinho, né? Antigamente eu falo que era magro que dava dó. E aí, pensando sobre essa trajetória,
E tudo que nós vivemos neste processo de Deus, algumas coisas eu fui aprendendo andando com Deus. Você vai conhecendo Ele. Você vai sabendo que certas coisas, por mais que eu tente continuar com essa postura, isso não mostra Deus. Tem atitudes na nossa vida que não mostram Deus. Tem palavras da nossa boca que não mostram a nossa fé em Deus. Tem ações que nós fazemos, que nós realizamos, que não revela Deus em nada na nossa vida. E a gente ainda acha que Deus está conosco o tempo todo. Irmão, Deus está contigo, olhando por você, e muitas vezes não acreditando, diante de tudo que a gente recebeu, como a gente pode continuar realizando aquilo que não era mais para estar realizando. A nossa trajetória com Deus tem que ser uma jornada crescente. Aquela que você aprende hoje, cresce um pouco, aprende amanhã mais um pouco, porque você vai se aproximando dele, como Jó encerra ali, e você vai aproximando. À medida que você se aproxima, você conhece Deus de uma maneira diferente. Eu vou conhecer um Deus de amor. Ele diz no seu versículo de número 4, escuta-me, pois eu falei, e eu te perguntei, e tu me ensinas-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Senhor, eu te vejo agora de maneira diferente. Se eu estou passando por luta, eu vejo um Deus cuidadoso, zeloso. Se eu passando por alguns desafios na minha vida pessoal, eu vejo um Deus que transforma a minha maneira de pensar e de agir em meio às dificuldades que eu posso passar. Quando eu estou passando por um momento e sendo fiel, eu lembro de um momento, quando passando depois de 18 anos de convertido, eu deixei tudo e fui pastorear lá no interior, como muitos aqui o sabem. Tudo que eu vivia era muito bom, mas não servia para a nova fase da minha vida. Por quê? Um dia eu estava na igreja, e eu sempre tive a prática de, quando preparar uma mensagem, me preocupar com aquilo que as pessoas iam receber, e procurar oferecer o melhor que eu podia. Um dia, eu estava pregando num culto, pensa naquele culto que você vai animado, meu Deus do céu, fogo puro. A igreja, irmão, estava lotada. Tinha 2 irmãs. E ali, a minha esposa, depois do culto, falou assim: Marcos, eu acho que a gente está errando. Eu falei: por quê? Você se preocupa tanto em ensinar algumas coisas, eu acho que você não percebeu. Eu falei: o que eu não percebi? As irmãs estão segurando a Bíblia de ponta cabeça. A minha esposa teve o cuidado de passar e ver que a irmã estava segurando a Bíblia de ponta cabeça, ou seja, ela não sabia. Adianta você falar coisas que não é para a realidade daquela pessoa? Adianta tudo que eu tinha vivido, naquele momento eu tinha que parar certos momentos, deixar as coisas de lado e voltar lá no início. Sabe quando o professor vai ensinar uma criança? Ele começa a ensinar o beabá, como diz a pastora. Né? Você vai pegar as coisas bem simples para ensinar, porque a pessoa está começando. E eu queria que as pessoas que me ouvissem no nível que eu estava. Toda nova história, irmão, em certos momentos, vai necessitar de você uma postura de ter novas atitudes e ver aquilo que você está querendo condiz com a realidade que você está vivendo, ou das pessoas que estão com você. Para em certos momentos. Deus me ensinou muito, e eu tive que regredir muito, para que eu pudesse alcançar as pessoas para a realidade que eu estava. Muitas vezes, no início de uma nova história, certos momentos que você retrocede em algumas posturas, não é perda, irmãos, é investimento. Você está investindo, e para investir em certas áreas da tua vida, você vai ter que abrir mão de outras. Vai doer em certos momentos? Vai, mas vai ser transformador para a sua história. Ouça Deus, ouça Ele. Quando Ele disser para você, retroceda, por favor, retroceda logo.
porque tem algo que você deixou passar desapercebido, que está atrapalhando o teu presente. Retroceda, aprenda. Onde foi que você deixou de aprender alguma coisa? Aprenda logo, porque o teu Deus quer fazer algo novo na tua vida, e tem coisas que você deixou de aprender por achar que sabia, que está impedindo a nova fase da sua vida. Bom, pensando nisso e deixando para trás o Jó, eu lembrei de outra pessoa. Eu lembro de um dia que nós estávamos aqui no culto, alguns aqui vão lembrar. Um período de projeto de vida, onde o pastor Oswaldo escolheu mulheres para pregar. Vocês lembram disso? Tem alguém que lembra aqui? Oh, meu Deus! E aí, um fato inusitado acontece. A pregadora não veio. E o pastor Oswaldo falou assim: olha, a pregadora não veio, mas já estou vendo a pregadora dessa manhã. E era um culto da manhã. E eu falei: eita Deus, acho que as mulheres já começaram tudo a tremer, porque era só mulher e os homens estavam tudo lá. Deus é bom. Usa Deus. Oh Deus, pega essas irmãs, usa elas. E o pastor dava meia volta e falava assim: eu estou olhando para ela. E ele olhava para lá. A minha esposa me cutucou. Eu falei: eita, meu Deus do céu, eu acho que o pastor está olhando para mim. Desafios geram novas possibilidades. Aquela manhã, depois o pastor terminou e falou: quero convidar a pastora Marinês para vir aqui trazer uma palavra. Glória a Deus, aleluia, Deus. Só que a gente pensa: meu Deus, na medida que o pastor estava andando aqui, Deus estava falando com ela, estava dando a palavra ao coração dela, Deus estava tratando ali. Entenda uma coisa: Deus nunca pega pessoas de surpresa. O engano nosso é achar que Deus nos pega de surpresa. Primeiro, o maior engano que nós temos é nós deixamos passar desapercebido os sinais. Guarde isso no teu coração. Os sinais de Deus precedem tudo que Ele vai fazer. Os sinais. A Bíblia diz também que os sinais seguirão os que creem. Tudo que Deus for fazer na história, nessa nova fase, nessa nova história da tua vida, vai ter sinais de algo tremendo que Deus vai fazer. Mas entenda bem, esses desafios estão sujeitos o seu sim e o seu não. Entenda, esses sinais podem ser um grande divisor de águas do ano de 2022. Quando Deus te colocar para certos momentos, para fazer certas coisas, entenda, o seu sim vai definir o seu dia seguinte, a sua trajetória, e o seu não também vai definir isso. E eu lembro que a pastora foi vir aqui e pregou, parecia que, meu Deus do céu, era ela, não é possível, não era outra pessoa. Eu lembro muito bem, eu falei: meu Deus do céu, que negócio é esse? Cheio da unção. É porque unção, irmão, Deus não derrama na hora, Deus derrama na trajetória. Você vai aprendendo, Deus vai te capacitando, que é a sua unção. A unção é uma capacitação de Deus para fazer coisas que você não acha capaz, você não se acha capaz, então Deus derrama essa unção, essa capacitação para fazer coisas, para fazer algo acontecer. Então, essa trajetória do dia dela, se ela depois ela foi lembrar, ela viu que Deus havia falado com ela em vários momentos, tinham dado palavras para ela em vários momentos, e esses momentos culminaram na palavra à noite no culto. Então, irmãos, Deus não nos pega de surpresa, não, Ele nos pega no decorrer da nossa jornada, do nosso dia, da nossa vida, e vai nos ensinando, e vai revelando coisas novas, mas eu preciso estar aberto. Mas como eu vou pregar diante de tantas pessoas que já pregaram ou que vão pregar? O que eu vou oferecer? Você só vai oferecer aquilo que você tem do seu Deus.
Eu não posso oferecer o que eu não tenho, eu só posso oferecer daquilo que o meu Deus já liberou sobre mim, já falou comigo. E ele pensando num homem como esse, para a gente acelerar, acho que o meu tempo já está acabando, eu lembrei de Josué. Você já pegou desafios assim? Pensa o Josué, Deus fala para ele assim, olha, agora o meu servo é morto. Hã? Quem? Como? Hã? Hã? Como? Como, Deus? Não, o senhor está enganado. Não pode. Josué capítulo 1, versículo de número 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar, guarda isso aí para você, guarda aí, que pisar a planta dos seus pés, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto, desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém, guarda isso aí, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Guardem no seu coração. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Sabe aquele sentimento que vier de desamparado em certos momentos? Não é Deus. Pastor, eu não sou Josué. Parabéns, eu também não. Nos meus desafios que eu tive, como eu disse para vocês, uma postura eu tinha, quando a coisa apertava, e muitas vezes eu não tinha um telefonema para ninguém dizer assim, pastor, estou orando pelo senhor, distante da minha família e de todos, eu tinha um lugar que eu fazia um telefonema muito especial, do altar. Quando a coisa apertava, a gente morava, a casa pastoral era em cima da igreja, a gente descia. E ali tinha um cantinho que a gente dobrava o joelho. E a gente falava com Deus. Parecia, era tão real, que quando eu dobrava os joelhos, acho que todas as ligações cancelavam. E parecia que a minha ligação era única até o céu. Porque quando eu terminava, vinha a resposta. Quando eu terminava, que eu levantava, eu me sentia tão fortalecido, e ali começava uma nova fase, e Deus começava a mudar as áreas da minha vida, Deus começava a me responder. Eu lembro de um dia, que eu estava na igreja, e eu falei, Deus, o que eu vou fazer, diante dessa dificuldade que eu estou enfrentando hoje? Aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Aí eu chamei a pastora e falei, pastora, vamos lá comigo orar. E ela falou, vamos. Aí nós descemos, debulhamos ali o nosso coração diante do altar ali. Irmão, nós estávamos orando quando parou um carro na frente da igreja, a igreja estava aberta, era uma manhã, e de repente entra o médico da cidade. O médico da cidade entra, cidade pequena é uma benção, você conhece todo mundo. Aí ele entra, e ele é tudo, como que eu posso falar? Não sei se o termo, no norte fala espiritado, aquela pessoa agitadona assim. Ele já chegou lá na porta gritando. Ele era um pastor, amigo nosso de uma outra denominação. Pastor, eu estava lá no meu consultório, Deus mandou largar tudo, eu larguei os pacientes, tudo na fila esperando. Falei, rapaz. E Deus disse que eu tinha que vir correndo aqui.
É que cidade pequena é assim, né, irmão? O consultório dele, que ficava no centro da cidade, até a igreja era como se fosse daqui no mercado ali da esquina, aquele grande que tem na esquina, mais ou menos essa distância. E ele chegou lá, e nós estávamos aqui falando com Deus, tivemos que parar com os gritos dele. E aí ele falou assim, ora por mim aqui, bem assim doidão. Aí ele ajoelhou, ele é bem grandão, ele ajoelhou, e aí nós oramos por ele, assim, eu não sei o que o seu servo está passando, eu não sei qual é a luta dele, a gente precisando de uma resposta de Deus. Aí ele para tudo, e ele, ora por mim. Aí eu acabei de orar com ele, com a minha esposa, nós oramos por ele, ele saiu correndo, foi lá no carro. Você já pegou dinheiro? A gente usa o termo dinheiro de bêbado. Você já pegou dinheiro de bêbado? Já? Como é que é? Esse homem foi lá dentro do carro, voltou, segurando na roupa assim, um monte de dinheiro, tudo amassado. Eu falei, mas o que esse homem está fazendo? Aí ele pegou assim, tinha um tapete assim onde a gente estava orando, ele pegou, fez assim, abriu a camisa e caiu um monte de dinheiro. Ele falou, isso aqui é tudo que eu fiz hoje até agora, lá no consultório. Eu peguei com a secretária lá, não entendeu nada, mas eu saí correndo, porque eu estava atendendo um paciente, e Deus disse para mim que eu tinha que largar tudo, pegar tudo que entrou hoje, que eu tinha que trazer aqui no altar, que vocês estariam orando, e eu tinha que entregar. Sabe, há certos momentos que você vai entender o que Deus vai fazer, porque você pediu para Ele fazer, faz um milagre, Ele vai fazer milagre. Ele tem pessoas para mudar a sua história, fazer dessa nova fase da tua vida uma nova história. Eu tenho experiência de respostas imediatas, não foi uma nem duas, foram várias as vezes que Deus agiu dessa maneira. Por quê? Porque era a minha necessidade, diante da minha dependência de Deus. Eu escolhi depender de Deus, em uma fase da minha vida, eu escolhi, é uma escolha minha. Josué ouve Deus, escolhe obedecer. É fácil? Não é, pastora Sandra? Eu sei que para a senhora foi fácil. Foi fácil preceder o pastor Oswaldo? Não, a senhora faz tão bem. Quando nós nos vemos numa situação que não imaginamos, esse tempo vai requerer tudo que nós podemos oferecer de melhor de nós. O novo tempo da sua história vai requerer o melhor de você, para você viver o melhor de Deus. Então grava no teu coração, esta manhã, para nós encerrarmos, tudo que eu e você precisamos, vem de Deus. Para o ano de 2022 ser o melhor ano da tua vida, depende de você depender de Deus. Depende das suas escolhas diante dos momentos. Depende da sua visão. Não aquela visão que as pessoas querem que você tenha, mas sim daquela que Deus gerou em você, limpou os teus olhos diante das circunstâncias que você já viveu, para que você entenda que é um novo dia, um novo tempo, uma nova fase, e por mais que você se ache incapaz, o seu Deus vai te capacitar a viver aquilo que você nunca imaginou viver. Sabe, queridos, eu preciso me preparar para isso, eu preciso deixar Deus gerar possibilidades. O desafio é grande, pastor. E Deus trabalha com coisa pequena por acaso? Deus quer preparar você para aquilo que Ele tem. Os desafios são grandes porque aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida e a minha vida em 2022 é algo grande, é no nível dEle. Então para de viver uma vida regrada ao seu nível. Para com isso. Ah, não é para mim. Ô irmão, se não é para você, fala para Deus então, por que Deus está te dando? É porque Ele está vendo em você o que você não enxerga em você mesmo. O potencial que Deus tem dado a você, muitas vezes quando Deus começa a fazer, a gente não entende, irmãos, mas é que Deus está além do seu tempo, Ele está além do teu problema, além da sua circunstância, da sua fase, porque Ele tem uma história nova para tu e para a minha vida, e essa nova história não pode ser limitada. Jó não deixou o choro e a dor limitar o que Deus ia fazer. Josué
olhou o desafio e lembrou, como eu vou ser como Moisés? Não é para você ser como ninguém, é para você ser você dependendo de Deus. Pastor, eu nunca preguei, então pede para Deus tratar você, te ensinar. Se você estiver aberto para aprender, Ele vai ensinar e um dia Ele vai te usar. Pastor, eu vou pregar aí na sede, não sei se um dia você vai pregar aqui, mas eu tenho certeza que para o teu vizinho você pode pregar, para o teu familiar você pode pregar, para as pessoas que você conhece, você vai escrever uma história linda, através de uma dependência de Deus. Sabe o que você precisa? Nesse tempo, alinha a tua visão com a de Deus, para escrever uma nova história. Então, encerro dizendo para você, alinha a tua visão com a visão de Deus. Quer viver uma história nova? Começa a alinhar a tua visão com a de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade para enxergar certas coisas. Alinha a tua visão com Deus. Se coloque de pé. Convidar o pessoal a vir aqui, adorar a Deus, se o meu tempo acabou. Mas alinha a tua visão. Está difícil? Alinha a tua visão. Não olhe com o olhar da dificuldade, olhe com o olhar de Deus. Pastor, a dor está tão grande como a de Jó. Alinha a tua visão com a de Deus. Ele tem um remédio certo para esta manhã. Ele tem um remédio para a tua vida. Ele tem tudo que você precisa. Alinha a tua visão com a de Deus. E virá e viverá coisas novas de Deus nessa nova fase. Senhor Deus, eu oro nesta manhã por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. E eu quero te pedir, Espírito Santo, nesse encontro de vencedores, sabe, Pai, nesta manhã de vencedoras, sabe, Pai, quantas coisas novas o Senhor tem para nós, que nesta manhã, o Senhor tome agora pelas mãos esse irmão, esta irmã, e ponha ela de pé, diante dos desafios, crendo no que Deus, no que o Senhor pode fazer na vida dela, Senhor. Não deixe as mentiras e as ilusões deste mundo parar o projeto que o Senhor tem na vida desse irmão e dessa irmã. Não deixe que o choro seja o ponto final onde o Senhor determinou momentos de alegria. Não deixa, Pai querido, que os desafios no aprendizado pare, Pai querido, este irmão e esta irmã que está recebendo capacidade do alto para fazer coisas novas. Senhor, é o tempo de uma nova história e nós queremos alinhar a nossa visão com a Tua. Nós queremos, ó Pai querido, alinhar os nossos projetos com o Teu. Sabe, Pai, aqui nesta manhã muitas pessoas colocaram os seus projetos diante de Ti, e eu quero nesta manhã orar, Senhor, e eu quero pedir, meu Deus, coloca as Tuas mãos, por maior que sejam os desafios, eu sei que maior será o que virá de Ti, sobre as nossas vidas, para escrever uma nova história. Senhor, nesta manhã, capacita o Teu servo e a Tua serva nessa nova fase. Sabe, Pai, abra a mente deles para mudar a realidade, Senhor, da casa deles, da família deles, da profissão deles, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Meu Deus, abre agora, abre a mente, Senhor. Muitas vezes a nossa mente fica fechada diante de tantas coisas, porque a gente acha que sabe, a gente acha que entende tudo, mas nessa manhã, Senhor, nós queremos o Senhor acima de tudo nas nossas vidas. Vem, Senhor, e nos ensina a trilhar uma nova jornada contigo, uma nova história, que nos faz ver com os Teus olhos, oh Deus, a nossa realidade, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, Vem, Senhor, te mostrarei as estrelas dos céus. sai para fora do que limita a tua visão. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que Deus, podes contar? Tempo, uma nova história.